Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no canal Martins e Lessa, no nosso programa Café com Propósito, estamos hoje no episódio 262, Glória a gente, para a glória Deus. de Deus. E você que é escolhido, que é escolhida do Senhor, que já faz parte da jornada do propósito, hoje nós estamos meditando no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Penúltimo capítulo. Penúltimo capítulo do livro, amor, é verdade. Hoje a gente vai mergulhar profundamente em um dos momentos mais surpreendentes da história da humanidade, a ressurreição de Jesus. E conforme retrata, né, o Evangelho de João aqui no capítulo 20, não é apenas um evento simples, gente, é algo muito grande, incalculável, posso usar essa palavra. E é também um farol, hoje e acredito que para toda a eternidade, de esperança, para a gente lembrar do propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Então vamos juntos mergulhar. O tema do nosso episódio hoje é ressurreição revelada, desvendando o propósito no triunfo de Jesus. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa o like, porque o like é muito importante Exatamente. e nos ajuda muito aqui, né, amor, no nosso canal. Então é isso, gente. Sim, Sem mais sim. delongas, vamos iniciar a nossa leitura do Evangelho de João. Então vamos lá, continuando aqui, lembrando que a nossa Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje, amém? Vamos lá. João capítulo 20. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha sido posta em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois disso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, isto quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus, vou reiniciar esse versículo aqui. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor.
Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Jesus vê diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam em Jesus, para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, para que, crendo, tenha vida por meio dele. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Gente, vocês já se perguntaram o que a ressurreição realmente ela significa para o nosso propósito? Como que esse ato tão genuíno, tão lindo, que simboliza tanto o amor, né, do Senhor, um ato supremo de amor e também de poder, ele pode lançar luz para o nosso propósito em Deus. Hoje, quando a gente trouxe esse tema, ressurreição revelada, desvendando o propósito no triunfo de Jesus, é exatamente para que a gente reflita sobre essas questões, sabe? E eu queria começar falando um pouco desse capítulo 20. O capítulo 20 de João, ele é fundamental porque ele retrata a ressurreição de Jesus. E quando a gente olha para as pessoas que naquela altura seguiam Jesus, estavam também sendo perseguidos, porque ao mesmo tempo que eles caminhavam na fé, crendo que Jesus era o Filho de Deus, e ele vinha para cumprir o propósito dele, aquelas pessoas também estavam sendo perseguidas. E quantos questionamentos, né? Quando a gente inicia a nossa jornada de fé com o Senhor, a gente ao mesmo tempo que crê profundamente em tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida, a gente é perseguido em muitas fases, em muitas áreas da nossa jornada. Mas que as nossas perseguições, elas não sejam o motivo da gente parar o propósito, mas sim de permanecer firme no nosso propósito. E é sobre isso que a gente hoje vai retratar, né, na reflexão dessa palavra. E a primeira chave que a gente vai trazer hoje, no capítulo 20 de João, é exatamente o versículo 29. Jesus, ele diz assim: você creu porque me viu. Ele disse isso para Tomé, né? Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Amém. Glória a Deus, aleluia. A gente precisa valorizar a fé. A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que o meu olho não vê, mas eu creio que vai acontecer. Então, que nós possamos começar a praticar a fé no nosso propósito com Deus, mesmo quando eu e você não consigamos ver as coisas acontecerem. Glória a Deus. A gente crê. Então, ora, pede para o Senhor para que Deus ele aumente a sua fé, para que Ele te dê mais confiança, para que Ele te traga mais clareza e sensibilidade para ouvir a voz dEle. Louvado seja Deus. Eu sempre falo que os planos do Senhor, gente, eles são melhores e maiores do que os nossos. Amém? Então eu e você, nós precisamos olhar e, sim, Deus, eu quero caminhar em fé com o Senhor. Eu estou disposto a viver essa fé. E muitas das vezes quando a gente fala, né, de valorizar a fé, a gente precisa lembrar que ela considera, Jesus ele considerava essa fé como uma verdade que as pessoas que seguiam a fé
receberiam bênção. E a gente diz assim, eu tenho fé que vai acontecer. Será que você tem realmente fé? Gente, quando a gente fala sobre o propósito que Deus tem na nossa vida, esse propósito é verdadeiro e ele é único para cada um de nós. Por mais que a gente olhe assim, fulano está passando por uma prova igual a minha, não. Pode ter algo parecido, pode ter traços daquilo que você vivenciou, mas saiba que o Senhor tem para você é unicamente para você. Então, quando nós começamos a praticar a fé com Deus, mesmo quando ela não é evidente, a gente precisa manter a nossa vida de oração, pedindo ao Senhor para que Ele nos dê cada vez mais fé, convicção, certeza nos planos dele para a nossa vida. A segunda chave de hoje está no versículo 21. Evangelho de João 20, 21. Então Jesus disse de novo que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Glória a Deus. Jesus, ele nos envia e ele nos envia ao mundo. Assim como ele veio, e ele foi enviado pelo Pai. Isso indica que o nosso propósito no Senhor, ele está ligado à missão de Jesus. Uma missão que ele veio e cumpriu nessa terra. Ele veio e ele morreu pelos nossos pecados, mesmo a gente sendo pecador, a gente não pode esquecer disso. Então que hoje a gente possa sair desse capítulo da meditação dessa palavra, refletindo sobre como que eu e você nós podemos viver a missão que Jesus ele deixou para a nossa vida. Isso pode ser através de atos de bondade, generosidade, evangelismo, justiça social, qualquer forma que o Espírito Santo ele guie você. Amém? E a nossa terceira chave hoje está no versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Ele diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito do Senhor ele é supremo. E esse propósito é para que eu e você acreditemos em Jesus como Cristo, como Filho de Deus. E é por meio dessa fé que a gente vai ter vida e vida em abundância com Jesus. Louvado seja Deus. Então, se você ainda não fez isso, faça essa decisão consciente de acreditar que Jesus, como o Cristo, como Filho de Deus. Se você já fez isso, peça para Deus maneiras de fortalecer essa fé e de viver de acordo com ela, porque a gente precisa se fortalecer no Senhor. Amém? Glória a Deus. E em rápidas palavras, eu quero trazer hoje a analogia do nascer do sol. Louvado seja Deus. Assim como o sol, ele nasce todos os dias, mesmo quando está nublado e não podemos vê-lo, Jesus, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente fala dessa ressurreição, conforme prometido, foi uma promessa, Mesmo que nem todos nós tenhamos testemunhado fisicamente esse acontecimento. Isso se alinha com a declaração de Jesus em João, no capítulo 20, versículo 29. Coloca aí, amor, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: você creu porque viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. E essa é a pergunta que o Senhor faz para nós. Dentro dessa analogia, nós cremos verdadeiramente, mesmo sem ter contemplado o Cristo ressuscitado, visto fisicamente? Então ele fala sobre aqueles que acreditam, mesmo sem terem visto. Então, da mesma forma como o nascer do sol, ele traz luz ao mundo, dissipando as trevas, Jesus, ao ressuscitar, ele trouxe esperança e luz para todos nós, conquistando a morte. Louvado seja Deus, conquistando também o pecado, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras. Nós somos sarados e curados. Então, por último, assim como o sol, apesar de ser uma constante em nossa vida,
e é algo que muitas vezes damos por garantido, Jesus e o seu sacrifício pode ser algo que também esquecemos de apreciar e de dar o devido valor. Portanto, da mesma forma que podemos parar para apreciar um nascer do sol, nós devemos também tomar um tempo para a gente apreciar o que Jesus ele fez por nós e buscar viver o propósito que ele tem para as nossas vidas. Então, essa analogia do nascer do sol pode servir para nos lembrar da importância da fé e da esperança e da apreciação na busca do nosso propósito. Assim como o sol, ele nasce todo dia, mesmo quando a gente não está vendo. Jesus ele está todos os dias conosco para guiar a gente do nosso propósito, para trazer dentro de nós a certeza de que ele está no controle da nossa vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa analogia? Então, o nosso para casa de hoje é a criação, né? A gente sempre traz essas meditações diárias com o intuito de que a gente não fique só nesse episódio, mas a gente traga à existência tudo que o Senhor vai ministrando no nosso coração ao longo dessa palavra. Então, que você hoje possa reservar um tempo em silêncio para você ler o capítulo 20 novamente do Evangelho de João. Quando a gente faz essa leitura sozinho, de forma individual, muitas das vezes Deus vai tocar a gente sobre uma palavra, sobre algo específico, de uma forma especial. Então, anota, tá bom? E no seu diário espiritual, seu caderno, bloco de anotações, eu não sei onde você hoje registra essas informações, mas escreva como que esses eventos, o evento, por exemplo, da ressurreição de Jesus, que foi o tema central do Evangelho de João 20, ela trouxe para o teu entendimento uma aplicação prática para a tua jornada, nesse momento que você está do seu propósito em Deus. Porque assim como Jesus ele teve lá com os discípulos, isso vai se aplicar também na nossa vida hoje. Como que a ressurreição de Jesus, ela influencia no nosso propósito, sabe? Eu olho, e aí é uma experiência minha, Dani, eu não sei, gente, se Jesus não tivesse morrido por mim, será que eu estava aqui? Sabe? Jesus, ele é muito maravilhoso. E que privilégio que eu e você nós temos de servir a esse Jesus. Mesmo diante das nossas falhas, ele nos ama, ele quer aumentar nossa fé a cada dia, ele quer nos dar convicção e certeza, ele quer cada vez mais ter esse relacionamento profundo e íntimo com cada um de nós. Mas não adianta só Jesus querer, nós precisamos querer também, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? E um outro questionamento, né? Identifique as barreiras. Muitas das vezes, quando a gente está trazendo à existência uma palavra sobre a nossa vida, às vezes vem dúvidas na nossa mente, muitas das vezes vai vir descrenças, né? Assim como Tomé, a gente acabou de ler em João 20, 25. Ele disse, olha, eu só vou saber e só vou crer que ele é o Jesus que eu convivi se eu pegar nos pregos das mãos, né? Se eu ver o lado dele transpassado. Então, Jesus, ele vai, aparece para Tomé e ele disse, olha, tá aqui, olha, você não queria a prova? Tá aqui. Toca, faz o que você quiser. Agora eu digo para você que bem-aventurado é aquele que mesmo sem ver, creu. Diferente de você que precisou ver para crer. E aí, quando bate essas dúvidas, muitas das vezes até descrenças, elas acabam nos impedindo. Então, como que você pode viver plenamente o seu propósito em Deus se existe dúvida, descrença? Anota, reflete sobre isso e pede para o Senhor, sabe? Com base nessa reflexão, você precisa identificar sempre uma ação prática que você pode tomar nessa semana e isso vai passar a ficar alinhado com o propósito de Deus na sua vida, tá? Pode ser algo que muitas das vezes a gente bota assim uma coisa tão grande, achando que precisa fazer tanta coisa. Gente, só o fato de você meditar nesse versículo, fazer essa reflexão, meu Deus, será que hoje tem dúvida na minha vida? Será que eu tô com essa descrença que a Dani tá falando aí? Traz luz, Senhor, traz clareza para me ver se tem. E ora, se você identificar, Deus, eu quero mudar, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ter dúvidas do propósito do Senhor, eu quero convicção, me dá certeza, Senhor, me ajuda. Quando a gente tem entendimento, é muito mais fácil a gente lidar com os obstáculos. Imagina você estar fazendo uma corrida, só que você nunca caminhou naquela estrada e de repente
vai ter obstáculos que você não sabia que tinham ali, e aí você não estava preparado para elas. Então, quando a gente traz essa luz da palavra para a nossa vida, a gente tem a oportunidade de refletir se isso que está sendo dito na palavra está acontecendo com a gente. Será que a gente está que nem Tomé? A gente só crê se vê, né? Gente, é uma resposta individual, cada um vai ter a sua resposta. Mas que à luz dessa palavra, Jesus disse, olha, bem-aventurados são os que, mesmo sem ver, creram. Então eu quero ver mesmo sem ver. Eu quero crer mesmo quando tudo está contrário, mesmo quando tudo está difícil. Eu quero crer, eu quero ter essa fé de crer, mesmo quando todas as possibilidades, elas dizem que não. Então, eu convido você hoje para que você tenha também essa experiência de fé com o Senhor. E no final dessa semana, compartilha essas reflexões. Aqui nós temos a comunidade Escolhidos. Você pode trazer, ministra no coração das pessoas o que o Senhor tem feito na sua vida. Porque quando a gente testemunha as nossas experiências, o nome do Senhor é glorificado na nossa vida e mais vidas são alcançadas para a glória de Deus. Sem falar que você também encoraja outras pessoas a caminhar nessa fé e também querer partilhar suas experiências com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então, lembre-se que essa atividade, ela sempre tem um propósito de ajudar você a se conectar de uma forma mais profunda com o propósito que Deus tem na sua vida, tá? E existem muitas maneiras para isso, mas quando você segue uma maneira, entendendo por que você está aplicando ela, tudo faz mais sentido para você na sua jornada. Então, essa foi a palavra que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Alexandre vai estar agora orando por nós. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele hoje, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, amado Senhor, obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigada, Deus. Obrigado, Pai, por sabermos que o Senhor hoje está conosco, vivo. O Senhor está, Pai, à direita do Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Que obrigado, nós, Jesus. Senhor, possamos confiar cada dia mais e mais, Senhor. Que nós possamos expulsar o Tomé da nossa vida, Jesus, que às vezes eu tenho certeza que alguns nós já passamos de que ficarmos incrédulos, Senhor, mas a gente tem que ser forte, a gente tem que ter a fé, Senhor, de acreditar no Senhor e saber que nós, diante de Ti, nós temos a certeza que nós iremos seguir o nosso propósito e ter vitória, Deus. Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa, Deus, nos abençoar, nos dando sabedoria cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa todos que nos acompanham, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, Pai, também, Pai, ter esse sentimento de fé, esperança e confiança em Ti. Em nome de Jesus. Que eles possam crer a cada dia mais e mais na bênção e nos milagres deles. Em nome de Jesus, e que eles possam, Pai, ser canal de bênçãos também na vida de outras pessoas. Abençoa eles, cada área da vida deles, Senhor. Faz o teu milagre, que eles possam, Senhor, ser testemunhas dos teus milagres, Pai. Assim, Deus fica conosco, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, por pensamentos, Senhor, por palavras e por obras, e que nós possamos amanhã estar aqui de volta em mais um episódio para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Pai, por esse canal. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que nos acompanha. Mais uma vez eu te peço que o Senhor derrame chuva de bênçãos na vida deles, repreende todo o mal, Senhor. Assim, Pai, essa oração que eu te faço, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Deus, obrigado. A gente crê que o Senhor derramou coisas novas no nosso entendimento, falando no reino espiritual. Sempre que a gente se dedica a aprender um pouco mais do Senhor, a meditar na sua palavra, a gente cresce nessa graça. Então eu oro, assim como Alexandre orou, para que o Senhor fortaleça a sua fé e que você tenha mais experiências acerca do teu propósito, e a gente te convida a fazer parte dessa jornada. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e compartilha, deixa o teu like. O teu like ele é muito importante porque quando você deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e aí ela indica para mais pessoas. Então nos ajuda, deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais, no grupo da família, dos amigos. Convida mais pessoas a fazer parte dessa jornada do propósito. Amém. Se você ainda não entendeu, a gente fala sobre o propósito com Deus. A gente ajuda você todo dia aqui no canal a ter sua vida transformada.
através do propósito que Deus tem na sua vida, à luz da Bíblia. Amém? Então até amanhã, tá ficando agora listado, né, amor, aqui a playlist completa do Evangelho de João. Amanhã a gente vai encerrar essa série, foi uma série incrível. Se você clicar aqui agora, tá aparecendo para você, você vai maratonar a série desde o primeiro capítulo. Então você já tem a oportunidade de deixar essa série em dias. E a gente vai deixar também uma outra indicação, a playlist da série de Salmos, uma jornada transformadora. Deus tem muitas palavras profundas para ministrar no seu coração. Então também não perde tempo, clica aí e vai maratonar. Vem com a gente maratonar essa série incrível. Até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito e que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.